pessoal, Gazeta Esportiva chegou para agitar a sua quinta-feira e olha só a dupla que me acompanha aqui no estúdio, o nosso xerifão do Mesa Redonda, ele que dá o sangue pela equipe, Osmar Garrafa. Dá o que tem, né, Michele? Garrafa foi fazer a barba do programa, ela toda sangrando aqui, parece que passou uma guilhotina. Aí nós chegamos aqui, a Michele tava lá, correndo pra lá, cá e tal. E vamos fazer o programa, né? É uma loucura esse programa. E ele, nosso querido repórter José Paz. O mais lúcido da noite. Tudo bem, boa noite. Hoje é dia de falar sobre o sonho do Santos em repatriar o atacante Neymar. Gente, será que vai dar certo isso? Tem também o Alexandre Silvestre com as novidades do Palmeiras. E o Corinthians? O Corinthians virou a página. Olha o Silvestre lá, mandando as energias positivas. O Corinthians virou a página e tá com a cabeça voltada para a partida contra o Vitória. No São Paulo, o papo é sobre a fase do Caleri. Ó, galerinha, a gente vai rapidinho e volta depois dessas dicas. Estamos de volta. Turma, presta atenção no recado que eu tenho agora. Estão abertas as inscrições para o vestibular da melhor faculdade de comunicação do Brasil, a Casper Libero. Os cursos são de jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas e rádio, TV e internet. E olha só que legal, tem também novos cursos de graduação em produção audiovisual e produção publicitária com 2 anos de duração. Acesse o site, faça a sua inscrição, casperlibero.edu.br. Eu fiz Casper, José Paz fez Casper, Osmar Garrafa é professor na Casper. Então vem pra Casper ser feliz você também. Todo mundo sabe do poder que o esporte tem em transformar vidas. E é justamente isso que a Associação Morumbi de Integração Social se propõe a fazer. A Marina Buffon acompanhou de pertinho e vai trazer os detalhes pra gente. A possibilidade de sonhar. Essa é uma das principais missões da AMIS, Associação Morumbi de Integração Social, localizada na Vila Andrade. Aqui, quase 1.000 crianças, jovens e adultos encontram ferramentas, como o judô, para conseguir traçar um caminho diferente do que os foi imposto pela vida. No judô a gente aprende a ter respeito, compaixão. Na misa, muita coisa, tipo solidariedade, etc. Muitas coisas. O judô é uma arte que ensina muito disciplina. Creio que a MIS ela agrega muito porque ela tira as crianças dessa rua. Um dos nossos atletas, logo no começo, eu achava ele uma criança muito rebelde, muito revoltada e brigava com os companheiros o tempo todo, discutia. E eu fui querer entender um pouco melhor isso, né? Por que era assim, né? Então buscar um pouco da história, o histórico familiar, e eu descobri que era de uma família de 11 filhos, né? Cada um dos filhos de um pai diferente. Dos 11 pais, 9 estavam presos. Então aí você fala assim, puxa vida, agora eu entendi, né? E aí eu falei, mas o que eu faço? Aí eu comecei a dar a ele liderança. Aquele que parecia ser um mau exemplo, eu comecei a obrigar que ele fosse o bom exemplo. A AMIS, que utiliza os espaços da Igreja Batista do Morumbi, atende a Vila Andrade, uma das regiões com as maiores disparidades socioeconômicas da cidade de São Paulo e que conta com comunidades como Morro da Lua e Morro do Puma. Com alta procura e 100% gratuitas, as atividades ofertadas acontecem no contraturno escolar, para crianças prioritariamente de escolas públicas que recebem ainda alimentação enquanto estão por lá. Aqui eles encontram afeto, aqui a gente se abraça, né? Aqui a gente lembra do aniversário, aqui a gente puxa a orelha com a nota da escola. Se não tiver rendimento escolar, não troca de faixa. Né? Então muitos deles até falam, puxa vida, você briga mais comigo do que com o meu pai. A Esther, aliás, é um caso modelo na AMIS. Ela iniciou aos 6 anos no balé, no judô e no Semear, um projeto socioassistencial para crianças de 5 a 12 anos. Mas teve que fazer uma escolha. Escolhi o judô e decidi manter firme. Consegui bolsa de escola aqui no ensino médio também. E agora eu sou sensei, peguei a faixa preta, né? Graças ao sensei Rodney. E tô dando aula hoje aqui.
Já a Elô tá no meio do caminho, se dividindo entre a leveza e a técnica do balé, com a força e concentração do judô. Eu gosto muito dos dois, mas ano que vem provavelmente eu vou ter que tomar uma decisão entre os dois e é uma parte muito difícil. Nós trazemos essas crianças para casa, muitas vezes sem sonhos, sem expectativas, porque muitas vezes as crianças da comunidade abrem a janela, ela vê a parede ou a janela do outro. Então a Miss, ela acolhe essas crianças aqui dentro, tem horário da manhã até o final da tarde, por causa dos pais trabalham, então deixam a criança aqui para saber que ela tem um lugar confiável. Tem também essa projeção para futuros, então o que elas querem ser, então a gente desperta realmente essa questão do sonho nelas, né? Pretendo pegar a faixa preta no final do ano que vem, pretendo participar de uma Olimpíada, recentemente fui para um campeonato, graças a Miss também. Ficamos em 4º lugar e para mim isso é realização de um sonho que eu nem tinha na cabeça. Mas a Miss, ela me fez ver que eu posso e realmente eu sei que eu posso. Quando eu crescer, eu quero continuar sendo judoca e ganhar umas Olimpíadas. Quero continuar nessa área, seguir esse ramo de educação física, judô. Quero ser professor de judô. Cada sementinha dessa a gente vai vendo crescer e você vai vendo se transformar, então vai entrando aqui para essa galeria de grandes prêmios que não são medalhas, não são troféus, são eles mesmos. Olha que lindo, né? E é muito importante esse apoio para os jovens, o esporte, né? Seja no balé, no violino. Como é importante a gente formar, porque isso está formando cidadãos para o futuro, né? É isso. Esporte é cultura, né, gente? E o judô é uma arte marcial lindíssima, ensina muita Cheio coisa, de valores, disciplina. Né? Parabéns para o legal. pessoal do Amis, viu? Isso é fundamental. Esporte, música para os jovens. Parabéns. Banho de cultura é fundamental. A gente segue agora para a nossa enquete do dia. Muito tem se falado sobre o alívio do Corinthians com a vitória no derby e até mesmo com o sonho do clube em alcançar uma vaga para a Libertadores. Olha como que já está, o Corinthians já está sonhando. Então eu quero saber o seguinte, você acha que o Corinthians já está livre do risco de rebaixamento? Sim ou não? Para participar da enquete é só entrar lá no site gazetesportiva.com e deixar a sua opinião. O que vocês acham? Já está livre do risco do rebaixamento? Dá para olhar ali para a Libertadores? O que vocês acham? Não. Para mim não, ainda não está livre, até porque tem 38 pontos só o Corinthians, está a 4 pontos da zona do rebaixamento, 3, 4, enfim, acho que ainda não está. Sua avaliação é matemática, não é por desempenho. Não, Matematicamente, assim, eu respeito a opinião do Zé, né, mas eu não vou fazer a avaliação igual o Zé fez no aspecto matemático, porque matematicamente não está a 4 pontos da zona de classificação, está a 1 ponto da Sul-Americana. E esse G6 pode se transformar até um G9, caso Atlético Mineiro, Flamengo e Botafogo vençam competições. Cruzeiro também. O Cruzeiro, quer dizer, o Cruzeiro precisa vencer a Sul-Americana. É Cruzeiro, Botafogo e Flamengo. Se esses 3 vencerem, abrem um G9. Eu acho que se vier uma vaga para o Libertadores, Michele, é uma consequência. Acho que Sul-Americana é muito palpável. Na matemática, como o Zé disse, o Corinthians está o mesmo número de pontos de uma suposta pré-Libertadores, ou até um pouquinho mais perto do rebaixamento do que de pré-Libertadores. Mas assim, eu entendo por desempenho, por olhar a tabela, a classificação, o Corinthians não corre mais risco. O Corinthians não... Risco corre, mas não vai ser rebaixado. Infelizmente, por entender muito de rebaixamento, pra mim já como está eu sempre livre. Comento aqui, o Corinthians tem que se preocupar em fazer os 45. Perfeito. Eu acho que não tem que ficar pensando, em vaga em pré-Libertadores, Sul-Americana, não. Faz os 45. Mas olhando a sequência do Corinthians... Depois que fizer os 45, aí começa a pensar. Vou lhe fazer uma pergunta. Olhando a sequência que tem o Corinthians, olhando o desempenho, olhando o elenco, eu acredito mas oscilou muito durante o campeonato. Mas agora está no crescente. Mas não pode oscilar de novo? Não, pelo amor de Deus, você quer isso de novo? Vamos olhar o copo meio cheio. Mas pode acontecer, por isso que eu estou falando. Faz os 44, 45. Trabalha com calma. Mas se eu fizer os 44, 45, vai olhando pra cima. Não Tudo bem, faz os 40. O Corinthians estaria 2 vitórias, 1 vitória, 2 vitórias. Veja bem, a pergunta é, está livre do rebaixamento. Essa ideia foi na cabeça do texto como a Michele estava falando aqui, sonhando mais alto e tal. Mas a pergunta é, você acha que o Corinthians já está livre do risco do rebaixamento? Eu acho que está. Eu acho que está. Não matematicamente, mas por desempenho, pela sequência... Perde a próxima rodada. Calma. É contra o Vitória. Tem a sequência de jogos.
O Vitória é um adversário direto do Corinthians Perde nesse pros momento. próximos Perde jogos. pro Não Vitória. volta pra zona de rebaixamento. Não volta. Mas o Atlético Paranaense ganha do São Paulo. Calma, tô fazendo um cenário aqui pra você. Um time que tem 34 ganhando nessa rodada vai a 37. O Corinthians que tem 38. Já fica ali próximo Mas só que novamente. quantos times tem entre o Corinthians e o Atlético Paranaense, Tudo Zé? bem, tem alguns times. Aí depois, então... Mas não tá livre. Tem alguns times. O senhor colocou derrota para o Vitória. Aí eu lhe pergunto, Corinthians perdeu. Ele perdendo não volta para a zona de rebaixamento nessa rodada. Não tá? volta. Aí o próximo jogo é contra os reservas do Cruzeiro, Tudo sem bem. Cássio. Ganha. Beleza, Ganha. ótimo. Depois ótimo. o seu Vasco da Gama Que eu acho em que pode Itaquera. até ganhar também. Ganha. Criciúma, confronto direto. Pode arrancar um empatezinho O lá. Corinthians é aquele time que ganha do Flamengo, ganha do Palmeiras e tropeça no Criciúma. Às vezes acontece essas coisas. Cai. Não, eu acho que não vai cair. Não vai cair. Mas não está livre ainda. Mas aí, não tudo está bem, né, livre Zé? ainda. Aí é matemática. Matemática não está livre, mas por desempenho, que eu acho que essa é a ideia da enquete, pra mim não cai. Eu acho Matemática é lógica. Exato. Tem que trabalhar com a exatidão da matemática. Aí não precisa nem pôr a pergunta. Se tá livre, não está. Não, mas não tá mesmo. Mas não tá mesmo. Não, mas aí a avaliação não é pela matemática. Pela matemática vai dar, claro que não. Isso é óbvio que não. Agora, eu não sou matemático. Você não avalia só a matemática, porque senão todo mundo com menos de 45 pode cair. Não, mas matematicamente o Corinthians está ameaçado ainda. É o que você tá falando. O Corinthians está ameaçado. Mas isso. Pela matemática. Sim. Mas eu não sou matemático. A minha avaliação, eu sou comentarista de desempenho, do futebol, daquilo que eu estou vendo. Daquilo que eu estou vendo, não só do Corinthians, das outras equipes de sequência, o Corinthians está livre do rebaixamento. Mas o rebaixamento envolve matemática. Ai, gente. Bom, volta lá no site gazetesportiva.com, tá? Agora a gente segue para a Academia de Futebol. Bora conversar com o Alexandre Silvestre. Boa noite, Silver. O Verdão já se levantou, sacudiu a poeira e está pronto para dar a volta por cima no sábado? Difícil, né, Michele? Porque perder o derby do jeito que foi, nas circunstâncias que aconteceu esse jogo, sempre sobram hematomas e feridas abertas e uma cicatrização lenta para o perdedor. Eu não sou palmeirense, mas posso imaginar a dor do palmeirense. Eu me sinto assim também, abalado quando o meu time perde o majestoso. Mas o Palmeiras precisa virar a chavinha. Ontem treinou debaixo de chuva na academia. O treino de hoje não teve tanta chuva assim, só um chuvisquinho em algum momento, mas o Abel Ferreira certamente está estudando mudanças no time, no sistema defensivo, seja no esquema ou na troca de peças e também no ataque. Por exemplo, na frente, o Flaco Lopes, que tem 21 gols na temporada, é o artilheiro do Palmeiras no ano, não vem fazendo gol. Já há 5 jogos, se não me falha a memória, o Flaco passou em branco, não balançou as redes. Tá faltando eficiência para o ataque do Palmeiras, apesar do time estar fazendo gols, mas desperdiça muitas oportunidades. O Felipe Anderson, contestado por muita gente, pode perder a vaga no time. Aí brigariam por essa posição, imagino eu, o Dudu, que tem entrado de vez em quando, ou o próprio Maurício, que chegou a ser titular, se machucou e aos pouquinhos está voltando, sendo relacionado e entrando no decorrer dos jogos. São possibilidades ofensivas. Na defesa, me parece óbvia a volta do Murilo, recuperado totalmente de uma lesão muscular. No derby ficou no banco de reservas e deve pegar de volta a vaga para formar a dupla de zaga com o Gustavo Gomes. Ou, quem sabe, se o Abel quiser mexer no formato da equipe, meter lá uma linha de 3 zagueiros, aí jogariam o Murilo, o Vitor Reis e também o Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, que será personagem da minha próxima entrada. Mas essas são mudanças que o Abel estuda, deve estar trabalhando aqui dentro. Os treinamentos são fechados, não dá pra gente ter certeza, mas o Abel deve sim mexer, inclusive no comportamento do time, porque está faltando um pouco de intensidade para o Palmeiras em alguns momentos nessa reta final. Não dá para ficar lamentando a derrota para o Corinthians, restam poucos jogos, o Palmeiras não depende mais só de si, precisa de um tropeço do Botafogo para depois, no confronto direto, ganhar do Botafogo e tentar tirar essa diferença de 6 pontos. E eu volto já para falar mais desse Verdão com a palavra do xerifão Gustavo Gomes. Até já. Valeu, Silver. Fala, meninos. Eu tô aqui com o Zé, a gente colocou um ponto final na enquete e a gente começou a discutir Palmeiras, né? O Palmeiras tem o Grêmio e o Botafogo Cuiabá. O Palmeiras necessita urgentemente que ele vença uma partida e que o Botafogo perca uma partida para que a situação volte àquela anteriormente de 3 pontos para o confronto direto. E eu acredito que não vai acontecer nesse final de semana. O Palmeiras pode ganhar do Grêmio? Pode, acredito que vai ganhar.
mas o Botafogo, para mim, dificilmente será uma grande zebra perder para o Cuiabá em casa. É em casa, né, o jogo ainda? O quem? Botafogo? Em casa. Em casa, pô. Entendeu? Assim, matematicamente... Ele é um provocador. O campeonato tem 6 pontos, né? O Botafogo de vantagem em relação ao Palmeiras, mas assim, pelo desempenho... Muito bom! Toca aqui. Eu gosto de você porque você... Ele é filho de economista, Garrafa. Não, pelo desempenho, o Botafogo está muito bem no Campeonato Brasileiro. Assim, é muito difícil você acreditar que o Botafogo vai perder essa diferença que tem em relação O Corinthians, ao em Palmeiras. termos de desempenho, venceu as 3 últimas partidas no Campeonato Brasileiro. Só um adendo, pois não, prossiga. Mas o assunto agora é o... Eu acho que assim, esse campeonato o Botafogo vai levar e vai levar a Libertadores também. O jogo contra o Corinthians era uma grande final de campeonato para o Palmeiras. Gente, só o Palmeiras não sabia, né? Só o Gustavo Gomes sabia. Só o Gustavo Gomes, naquela partida, entendeu o tamanho daquele jogo. Mas domingo eu falei no Mesa Redondo, não acho bom ficar ter tanto tempo assim. O Palmeiras não aproveita quando tem esse tempo todo. Você acha que nenhum time aproveita quando tem esse tempo todo de folga? Eles gostam, né? Eles gostam pra treinar. Aí acontece mas isso aí você tem um contraponto também, você perde o ritmo. Total. Quando tem jogo atrás de jogo, Então, você tudo tá ali na dormindo. pegada, tá pensando, tá, né, vivendo aquela situação. Mas claro, você tem um tempo na mão pra organizar, pra treinar. Aí vai do que o freguês gosta. Mas assim, o Palmeiras naquele jogo não... Questão de jogar bem ou mal, isso acontece, mas o Palmeiras não competiu assim como o Corinthians, não entendeu. Chegou a jogar melhor. Mas não entendeu o que era aquele clássico. Pelo menos foi a sensação que a gente teve. Diferentemente daquilo que o Gustavo Gomes nos passava durante a partida. Ele queria dividir todas as bolas, ele foi em cima da arbitragem, ele foi em cima do adversário e viveu intensamente o jogo. O Palmeiras não teve, ele teve qualidade, como é um time de muita qualidade, ele teve a sua qualidade, mas não a eficiência. Eles superaram um time que teve qualidade, especificamente no Hugo, que o Hugo jogou, aí você não pode tirar o mérito, até discutia com o Silvestre na terça-feira aqui. Você não pode tirar a eficiência do lado do adversário, né? Então faltou isso ao Palmeiras e agora, Michele, para esses próximos confrontos, com certeza aquele resultado que poderia ser uma vitória do Palmeiras, que era uma tendência pelo Palmeiras ser favorito, vai fazer falta agora. O Palmeiras deveria chegar no jogo contra o Botafogo com 3 pontos. No mínimo. Agora vai ser muito difícil, muito complicado. Já pensou o Botafogo bate campeão dentro do Allianz? Vingança completa, hein? Tem notícia importante do Santos, viu? A diretoria do clube sonha em acertar o retorno do atacante Neymar. Será mesmo? Eu não sei. O craque brasileiro pode ser liberado no final do ano pelo Al Hilal. Despertou interesse do Peixe. A cúpula alvinegra tem se reaproximado do jogador, dos familiares dele. O Neymar está com 32 anos, está sofrendo com lesões lá no Al Hilal, né? E isso faz o clube avaliar a chance de antecipar o final do acordo. Quer dizer, o Al Hilal não quer mais o Neymar. E talvez o Neymar queira vir jogar no Santos para também se preparando para a Copa do Mundo. Será que é isso? Também, né? A gente outro dia também conversava sobre o Neymar aqui na redação, né, Garrafa? Assim, o Neymar tá com uma lesão na coxa, agora voltou de uma lesão importante, mais de um ano parado, agora lesão na coxa, vai ficar 1 mês e meio fora. Eu entendo que essa vinda do Neymar para o Brasil é muito mais para ele voltar a se sentir bem como ser humano, assim, como se sentir feliz. Porque a gente vê o Neymar assim, quando ele tá, você vê que ele não tá completamente contente. Isso aí é lá no Al Hilal? Isso aí é na seleção, um pouquinho no Al Hilal, né, essas imagens. Isso é na seleção. Cara, eu acho que seria bom pra ele vir pro Santos. Porque eu tô achando ele tão desanimado aí. Eu acho que seria bom. Sei lá, que ele vai ter o carinho da torcida, todos os amigos, aquela coisa toda. Agora, o Neymar, essa seleção brasileira que a gente tem visto aí, Michele, pelo amor de Deus, o Neymar joga fácil se ele quiser. Agora, se ele quiser. Porque assim, se ele não se preparar bem, entender que, cara, ele não pode ficar tendo lesão toda hora. A gente sabe, algumas lesões não é culpa do cara, mas outras é porque ele não tá se preparando, não tá treinando direito, não tá descansando direito, não tá se alimentando direito. Então, assim, não é para vir aqui pro Brasil para fazer festa, para fazer farra. Agora, se for para vir para cá, para você estar no time que você gosta, no time que você torce, onde você tem carinho, onde você tem todo mundo que gosta de você ali, que vai te dar todo o apoio emocional, para você se preparar para uma Copa do Mundo, eu acho que pode ser válido. Até porque para a Europa, para um time de primeira prateleira na Europa, ele não volta. É assim, o que o Neymar é um jogador fora da curva, isso é indiscutível. Eu acho que antes de dar qualquer opinião sobre o Neymar, a gente tem que entender que o Neymar, ele é um dos fora de série. Isso não se discute. Agora, o Neymar, com a escolha de vida que ele fez e até com as lesões que ele tem, lesões seguidas, ele hoje não tem
mais o nível para estar jogando no primeiro escalão do futebol europeu. Ele não está nesse nível, ele não está. O que ele tem, ele sempre teve, mas ele não está mais nesse nível. Fisicamente, tecnicamente, ele não está nesse nível. Tanto que foi jogar lá na Arábia, no futebol. Mas aqui no Brasil ele muda o patamar do Santos, né? E do nosso futebol. Aí que eu vou chegar. Com o Neymar vindo para o futebol brasileiro, vem muito dentro do que o Zé falou, vai jogar na casa dele, vai estar no país dele, vai viver como quer viver, né? Não vai precisar se esforçar para estar no mesmo ritmo de um futebol de intensidade de primeira linha do futebol europeu. E aqui, mesmo que ele quinta e que sexta-feira continue sextando, né? Vocês entenderam? Continue vivendo a vida. Ele tem futebol para fazer a diferença em qualquer clube do Brasil, que dirá o Santos. Ele chega para ser grande atração, mesmo abaixo. Mas aí vai ter que se adequar. Aí é uma composição, Michele. Composição e se adequar. Há uma composição, o mesmo patrocinador do Neymar, que está lá na Arábia, é o patrocinador também do Santos, isso já foi conversado. O pai do Neymar já tem conversado com o presidente do Santos. Né? Então tem muitas possibilidades, O Sheik não quer mais ele. Porque não está jogando, né? O Sheik cansou de gastar dinheiro, né? Rafa, entre a Copa de 2022 e agora, o dia que a gente está aqui, dia hoje, 7 de novembro, o Neymar fez 20 jogos. Não teve. 20 jogos em 2 anos. É muito pouco para um jogador. E fez um contrato milionário. Já está milionário só por. Não tivesse nada o Neymar. Bilionário. Não tivesse nada o Neymar, só esse contrato que ele jogou quantas partidas? Jogou pouquíssimo. Jogou então, poucas se ele vier para o Santos, se ele jogar 2 no ano, 3, Não, aqui dá para jogar mais, sim, dá para jogar mais. E ele vai fazer a diferença, Michele. E acredito até que pelo nível da seleção brasileira, mesmo não estando no patamar do futebol europeu, ele ainda pode ajudar muito a seleção brasileira. Ele sai do PSG e vai para o Al Hilal para sair do PSG, que ele não queria mais ficar lá. Aí foi para lá. Eu entendo que agora, se ele for para os Estados Unidos, vamos supor, também muito se supõe, comentou-se que ele... com Suárez. Exatamente. Aí eu acho que não é legal. Porque lá nos Estados Unidos joga-se muito menos do que aqui, um futebol que não tem a intensidade. Precisa ver o que ele quer fazer, né? O que ele quer da vida. Ele quer a Copa do Mundo de 2026 ainda, pelo que ele comenta, sim. Então, assim, pensando em Copa do Mundo, eu viria para o Santos. Porque para a Europa, ou para o futebol brasileiro, né? Prateleira lá, esquece. Não, acho que ele viria para o Santos. Acho que ele prefere. Ele prefere, óbvio. Palmeiras, lembra? Óbvio que ele prefere. Flamengo, mas apareça... Vocês lembram o Ronaldinho Gaúcho? Estava com a apresentação confirmada lá no Grêmio, lembra? Caixa de som dentro do estádio, você lembra? Aí o que aconteceu? Né? Era de manhã, aí na parte da tarde ele apareceu no Rio de Janeiro com a camisa do Flamengo. Né? Tá? Então... o Corinthians não tem mais tempo para comemorar a vitória no Clássico, não. Está na hora de pensar na sequência do Brasileirão e quem traz as informações para a gente é o Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. Só o Corinthians toca essa musiquinha aí, não tem outra musiquinha dos outros times, não. Tem que ter, Pachecão. Não tô. O Ramon está com problemas para escalar o Timão contra o Vitória? Exatamente. O Corinthians está com problemas para essa escalação. Boa noite para você mais uma vez, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Eu estava vendo a discussão dos nossos colegas aí, Garrafa e José Paz, sobre as pretensões do Corinthians, né, na nossa enquete. Eu vou trazer mais alguns argumentos, porque tem tudo a ver com esse próximo desafio. O Corinthians vai encarar o Vitória no Barradão, confronto direto. As duas equipes têm os mesmos objetivos e têm o mesmo número de pontos nesse momento. Então estamos falando de um confronto direto mesmo, aquele famoso jogo dos 6 pontos. O Corinthians tem dificuldade para esse jogo por alguns motivos. Primeiro deles, o desgaste. O Corinthians viajou para pegar o Cuiabá, viajou para Buenos Aires para uma decisão, pegou o clássico contra o Palmeiras na chuva. Então, assim, tem esse problema do desgaste. O Alex Santana, o José Martínez e o Yuri Alberto, os 3 deixaram a partida mancando, sentindo alguma coisa. O Martínez com uma faixa na coxa. Teve o Memphis Depay que saiu com 17 do segundo tempo, porque também não estava mais aguentando o desgaste. Então, o objetivo é chegar na véspera do jogo, na sexta-feira, amanhã no caso, e entender como está cada atleta para essa partida contra o Vitória, que está sendo encarada como uma grande decisão. E para esse jogo, o Ramon Dias não vai poder contar com o Mateuzinho, suspenso, e com o Hugo, suspenso, ambos titulares nesse jogo contra o Palmeiras. O Hugo, inclusive, que acabou surpreendendo. Além deles, o André Ramalho está fora por lesão e o Kaká é dúvida. Muito provavelmente também não vai para o jogo. Isso significa que o Corinthians só deve ter 2 zagueiros. Gustavo Henrique e o Félix Torres, nenhum outro zagueiro ali de ofício à disposição, a não ser que eles puxem alguém da base. Em compensação, o Igor Coronado, que cumpriu suspensão contra o Palmeiras, é a única boa notícia, né? A única novidade, volta
e fica à disposição caso de repente o Garro ali não tenha condições de iniciar a partida. Então você percebe que vai ser um quebra-cabeça, não tá simples para o Ramon Dias montar esse time para pegar o Vitória. E para pegar o Vitória com qual objetivo? Olha, eu diria para vocês que com um objetivo duplo ou triplo. Sabe por quê? Muito por causa dessa última rodada. Do 7º colocado, a gente está falando aí do Bahia, primeiro fora do G6, até o 19º, o penúltimo colocado do Brasileirão, só Corinthians e Vitória venceram nessa rodada. Bahia, Cruzeiro, Vasco, Atlético Mineiro, Grêmio e Vitória. Esses times estão acima do Corinthians. Então nessa briga aí por um eventual G9 ou pela vaga na Copa Sul-Americana, só o Vitória venceu, todos os outros ali tropeçaram. E para baixo a mesma coisa, abaixo do Corinthians ali tem Fluminense, Red Bull, Atlético Paranaense, Juventude, Cuiabá, para não falar do Lanterna Atlético Goianiense, todo mundo tropeçou. Então a rodada foi realmente muito boa para o Corinthians. Ele está no mesmo número de pontos da Sul-Americana, a 5 pontos do G9 e a 4 pontos do Z4. Por isso que é um jogo importante esse contra o Vitória, apesar dos problemas na escalação. E o Corinthians, olha, em 3 frentes nessa reta final do Brasileirão, Mi. E o Corinthians? O Corinthians vem dentro de uma crescente, como eu disse com o Zé Paz aqui, os resultados e desempenho dentro do Campeonato Brasileiro são ótimos. O Corinthians vem de vitórias consecutivas, por isso teve possibilidade nas 2 últimas rodadas, ou seja, na última rodada e na próxima, de mesmo que viesse a perder, não entrar em zona de rebaixamento. Isso demonstra o quê? Demonstra que o Corinthians evoluiu, não é? Porque o Corinthians já acumulou uma gordura. Mesmo que perdesse para o Palmeiras, não voltaria para a zona de rebaixamento. Ganhou. Agora, mesmo que perca para o Vitória lá em Salvador, como disse Salazar, confronto direto, também não volta para a zona de rebaixamento. Já tem uma gordura para trabalhar. Então, de repente, até um empate lá em Salvador não é um resultado desastroso, como tudo era desastroso anteriormente. Mas o Corinthians, o Salazar foi preciso, o Corinthians tem um confronto direto e aí é muito palpável a Copa Sul-Americana, porque o Vitória, nesse momento, que está com o mesmo número de pontos do Corinthians, só no critério de desempate está uma posição acima, ele já está na zona de Sul-Americana. Ou seja, se o Corinthians ganha lá em Salvador no final de semana, apesar dos problemas que tem o Ramon para escalar o time, e ele tem algumas dificuldades, não só para escalar, mas para mexer no time, mas se ganha lá, o Corinthians entra na zona de Sul-Americana. A zona de Sul-Americana, ela é palpável, o rebaixamento tem que tomar cuidado porque a distância não é longa, se você tem uma queda de desempenho, diferentemente do que está acontecendo, você pode voltar, mas pelo que está jogando, acredito que o Corinthians vai administrar bem e pode até beliscar uma vaga na Copa Sul-Americana, mas é focar na fuga do rebaixamento, na soma daquilo que ele precisa para fugir do rebaixamento e ver o que acontece. Então, a vitória contra o Palmeiras, ganhar do Palmeiras, Michele, Zé Paz e você em casa, gente, título pro Corinthians. Isso é diferente, muda qualquer chave, Zé, você sabe disso, não tem jeito. É assim, eu acho que o Corinthians ainda não escapou, como eu disse aqui, mas acho que escapará, acho que o Corinthians não cai para a 2ª divisão. E olhando, como o Salazar disse aí, tem um confronto direto com o Vitória. Mas os adversários do Corinthians, eu estava dando uma olhada aqui, tem jogos muito difíceis. A galera que está ali na mesma faixa de tabela do Corinthians. O Fluminense, por exemplo, pega o Inter lá, no Beira-Rio, um jogo dificílimo. Aí você tem, o Cuiabá já está bem para baixo. Criciúma pega o Cruzeiro. Cruzeiro está bem no campeonato, está se preparando lá para a final da Copa Sul-Americana, enfim, um confronto bem complicado. O Juventude pega o Bahia, que precisa se restabelecer no campeonato. Então, assim, são jogos difíceis. O Corinthians conseguindo essa vitória para cima do Vitória, ainda mais fora de casa, e aí matematicamente voltando aqui nesse assunto, aí eu entendo que escapa completamente, porque vai a 41, precisaria aí de 44, 45 para escapar matematicamente da 2ª divisão, e tendo ainda aí alguns jogos para fazer no Campeonato Brasileiro, com certeza conseguiria chegar nessa pontuação sem maiores problemas. Então, uma vitória lá contra o Vitória, na minha opinião, já livra o Corinthians da Série B. E o campeonato? Beleza, vamos voltar para a academia de futebol, falar com o Silvestre? Silver, Gustavo Gomes já está projetando o próximo jogo do Verdão? Sim, Michele, mas antes eu vou relembrar os bons e velhos tempos em que eu comecei a minha carreira no final dos anos 90 como repórter de trânsito na Rádio Eldorado, que hoje é a Rádio Estadão, do Grupo Estado de São Paulo, para mostrar para vocês aqui que o trânsito na Avenida Marquês de São Vicente está fluindo normalmente. O semáforo acabou de abrir no sentido São Paulo Futebol Clube, né? Aí passou um São Paulino ali de bicicleta, gritando sem mundial para tirar um sarrinho. E no sentido contrário também o trânsito de boa
aqui nas imediações da Barra Funda e da Água Branca. Começou a chover um pouquinho, então tome cuidado, motorista, mantenha a distância do veículo à sua frente, porque a pista fica muito escorregadia com essa chuvinha que, na verdade, só esparrama a sujeira do asfalto. Então, cuidado e volte para casa com tranquilidade, sem pressa, porque o importante é chegar. E o Palmeiras quer chegar onde? No Tricampeonato Brasileiro. Tá muito difícil. 6 pontos a distância do Palmeiras para o líder Botafogo. O Verdão encerrou praticamente a preparação hoje. O Abel liberou os jogadores que se reapresentam amanhã. Talvez amanhã o Abel faça uma atividade bem leve no gramado com o time titular para alinhar os últimos detalhes, posicionamento, uma jogadinha ou outra de cobrança de falta, esse tipo de coisa, de bola parada. E o Gustavo Gomes ainda sofre como boa parte dos palmeirenses em relação à derrota para o Corinthians na última rodada. Claro, é preciso virar a chavinha e principalmente mudar o comportamento do time. Gustavo Gomes fala a respeito. Futebol também é muito eficácia, fizemos um primeiro tempo muito bom, que faltou um pouco de eficácia. Já agora nos treinos estamos trabalhando também tudo isso, todos os erros que cometimos também para melhorar no seguinte jogo, que é muito importante aqui em nossa casa e temos que somar de a 3 pontos. Né? Sim, vai ser um jogo difícil, eles estão precisando de ganhar também, mas nós temos que trabalhar da melhor forma, fazer nosso jogo, colocar muita intensidade e como falei, ser um pouco também mais eficaz aí para poder depois controlar o jogo e conseguir uma vitória aqui em casa com a nossa torcida que ajuda muito em cada jogo e amanhã vai ser a mesma coisa. É amanhã, Palmeiras e Grêmio, Allianz Parque, 9h30 da noite. Estarei nessa cobertura ao vivo para vocês, já a partir das 6 da tarde, no Gazeta Esportiva. Mais de 22 mil ingressos vendidos. O Grêmio vive uma situação ainda delicada em relação à zona de rebaixamento, precisa garantir alguns pontos. E o Palmeiras necessariamente tem de fazer a lição de casa, porque o Botafogo joga no sábado, em casa, uma partida aparentemente tranquila para o Fogão somar mais 3 pontos. Um beijo, Michel. Bom, Palmeiras enfrenta o Grêmio. O Palmeiras enfrenta o Grêmio, aí depois o Bahia e depois o Atlético Goianiense para depois dá fazer pra o jogo ganhar com do o Grêmio? Botafogo. Então, eu acho que do Grêmio ganha. Aí depois tem o Bahia lá. Como não vai ganhar do Bahia? O São Paulo ganhou do Bahia. Tudo bem, mas o Bahia precisa dar uma resposta. Não tô dizendo que não vai ganhar, mas é um jogo complicado pro Palmeiras. Lá dá pra ganhar, Fonte Nova. tem que dá pra ganhar do ganhar. Bahia. E aí com o Atlético Goianiense fora, dá pra ganhar Tem que também o ganhar. Lanterninha. Ganha os 3. O Palmeiras tem que ganhar os 3, Se essa o Palmeiras é a verdade. ganhar os 3 e o Botafogo perder 2... Aí seria lindo, a coisa mais linda que tem. O Palmeiras estava Eu não sei se no o Botafogo rastro do perde Botafogo. Agora o Palmeiras tem que fazer é vencer os seus jogos. Exato. Esquece. Vamos ver o que vai acontecer. Se ficar pensando muito com o Botafogo, não adianta nada. Porque ele ficou, não foi o caso, mas pensou no Botafogo e não venceu o compromisso dele, não fez a lição de casa que era vencer o Corinthians. Então, agora que uma coisa se complicou ainda mais, é vencer os seus jogos e aí terminando, que nem o Botafogo vai jogar depois do Palmeiras nessa rodada. Sábado, Então, foca na vitória pro Grêmio. E empurra um pouco a pressão pro Botafogo. Se o Botafogo dá um tropeço, a coisa volta normal, diferença de 3 pro jogo aqui no Allianz Parque, no confronto direto, vale a decisão de campeonato. Né? Eu acho que essa é a receita. E o Abel tem, desculpa Zé, o Abel ele tem assim um mérito muito grande, como todos nós, o Abel tem virtudes e defeitos, mas um dos méritos do Abel, do competente técnico do Palmeiras, que em algumas oportunidades eu critico e outras eu elogio, é que ele sabe tirar o time de situações adversas. O Palmeiras está carregando um peso, o Palmeiras está apanhando naturalmente da crítica, dos torcedores depois da forma que perdeu para o Corinthians. Mas o Abel consegue, ele tem essa virtude de tirar o time desse caos. Tirar o foco, né? Ele tira foco, ele faz tudo isso. A coletiva dele foi para tirar o foco. Nós temos uma sonora. Não? Foi. Lógico que foi. Vamos discutir isso, inclusive, no Mesa Redonda, e nós temos uma Será sonora que ele vai conseguir reinventar esse time? Ele reinventa. Consegue. Pra jogar, você vai ver o Palmeiras jogando contra o Grêmio. O Grêmio que se cubra, posso estar equivocado. Não, você tá mas coberto. Mas o Grêmio que se cubra porque para vencer do Palmeiras agora no próximo jogo vai ser punk pro Grêmio, né? Vamos ver, o campeonato ainda tá... Pode falar, tá em aberto. perder do Corinthians
O Corinthians ganhar do Palmeiras é maravilhoso o Corinthians e o Palmeiras perder do Corinthians. E vice-versa, Vice-versa, é um clássico gigantesco. Tem um peso isso. Corinthians e Palmeiras é algo e a diferente. resposta é assim, se não ganhar agora esse jogo Palmeiras contra o Grêmio, aí acabou, hein? A chance do Palmeiras é porque depois desse jogo contra o Cuiabá, o Botafogo pega o Galo lá. Aí tem que rezar pro Galo. Porque depois do Galo, aí é o Vitória no Engenhão. Mas sabe o que me chama... Também ganha. Você entendeu? O Botafogo vai ganhar. Você entendeu? Eu apostei, eu dizia já há umas 4, 5 rodadas que a minha aposta era no Palmeiras campeão. Por quê? Porque eu entendia que o Botafogo, com o cruzamento de Libertadores, ele poderia se complicar. Você continua? Ele não se complicou. Porque ele conseguiu passar ileso na fase semifinal, ele fez um resultado contra o Peñarol. Ele fez 5 aqui, ele descansou lá, Michele. Mudou sua... agora você Quem obrigado. vai ser o campeão? Agora o Botafogo tem tudo para ser campeão. Agora eu não consigo. Crava a garrafa. Eu não consigo cravar. Agora eu cravo o Botafogo. Lamentável pela situação. Porque eu acreditava que o Botafogo fosse se complicar, pô. Semifinal de... Olha pra câmera da verdade. Não. Olha pra câmera. Fecha no garrafa. Fecha aqui no garrafa. Olha o xerifão. Botafogo. Quero ver. Botafogo. Agora Botafogo, gente. A minha aposta é Botafogo. Significa que o Palmeiras não vai ganhar? Não significa, né? Porque eu não tenho bola de cristal. Nem olhei na boca aqui. Mas pra mim, o Botafogo abriu uma vantagem enorme. E a maior vantagem ele conquistou naquela goleada com o Peñarol no Maracanã. Sim. Olha na borra agora, garrafa. Ih, tá longe ainda da final. A Borra não quis se manifestar. A Borra falou pra guardar. Pô, Borra, tá em cima do muro? É que pra ser campeão da Libertadores... Tá parecendo uma estrela aqui, ó. Só vai precisar botar tudo. Tá parecendo o Botafogo ganha. Tá parecendo uma estrela. Não tem mais nada que se preocupar. Pode ser a estrela da camisa do Estrela Palmeiras solitária. também. Não, vamos aguardar. E o São Paulo? O Caleri, José Paz, tá vivendo um jejum de gols pelo clube no Brasileirão. Tá indo tudo pro Yuri Alberto. Será que a fase do argentino preocupa o Zubeldia? Vamos assistir. Caleri está haciendo un trabajo espectacular, espectacular. No le está quedando esa situación que él por ahí necesita, pero está jugando espectacular porque está jugando para el equipo. Después es un jugador que necesita la asistencia, un jugador que necesita la conexión con un cruzamiento, pero hoy es más importante, más que los goles, el trabajo en equipo, ¿no? Por supuesto los goles son muy importantes, más para un 9. Lo más importante es trabajar en equipo e ir sacando puntos de acá hasta que termine el juego, porque está el torneo, porque está la Copa Libertadores, ¿no? Fala, Zé. O Caleri, ele não marca um gol pelo São Paulo no Brasileirão desde agosto, né? Desde o dia 3, e mesmo assim ele vem tendo sequência como titular e tal. É um cara muito querido, né? pelo Zubeldia por causa Você tira o Caleri e coloca tática. quem? Exatamente, é o André Silva, que é o reserva dele. É um cara que tem 6 gols em 37 jogos pelo São Paulo, muito pouco. É bem verdade que tecnicamente ele entrega e tal, mas gol, que é aquilo que o atacante tem que fazer, às vezes ele fica devendo um pouquinho. E o Caleri é o vice-artilheiro do São Paulo nesse ano. O que não falta ao Caleri é entrega. É claro que gols são fundamentais. E na Libertadores ele fez gols recentemente contra o Botafogo, levou a decisão para os E quando não vai bem, chama a responsabilidade. Nos jogos da Libertadores que ele perdeu o pênalti, ele foi lá, deu a cara a tapa. Tem uma identidade, isso é Caleri é engraçado, porque na zona mista ele só fala quando o time joga mal. Olha, tá vendo? Quando ele não faz gol, quando ele perde gol. Quando ele vai bem, aí ele não fala, porque é um jogador que tem personalidade. Porque as pessoas vão falar por si. Sabe. É isso aí. Exato. Então, Parabéns, Caleri. O Caleri, ele é um cara que é muito identificado. Tem meu respeito. A gente continua falando do São Paulo, Zé. Pois é, o São Paulo que faria, já posso dizer assim, uma pré-temporada lá na Flórida, né? Nos Estados Unidos. Por enquanto não vai mais. Porque a CBF está tentando alterar o calendário de 2025, né? Então ela vai ter o Super Mundial lá no meio do ano. A CBF quer dar um tempo para os clubes não jogarem aqui no Brasil, porque alguns clubes brasileiros estarão lá nos Estados Unidos. Ela quer começar, desculpa, Michele, ela quer começar o brasileiro ainda com os regionais em andamento, é isso? Ela quer início da temporada não muda. O início da temporada vai mudar. O regional vai começar, o campeonato regional vai começar no dia 12 de janeiro. Essa é a ideia da CBF nesse primeiro momento. E aí o Campeonato Brasileiro viria para março.
Também, seria puxado. E ela E aí, lá no meio do ano, teria um período de um mês sem jogo. E ela pode mudar agora com férias marcadas dos jogadores? Pois ela mas pode aí, mudar sem o aval das federações que já se programaram? Essa que é a conversa. Ela quer jogar essas férias que os jogadores teriam agora lá em janeiro, lá para o meio do ano, quando vai ter o Super Mundial. O Palmeiras Simples já está, assim. o Flamengo já está, o campeão da Libertadores esse ano estará, o Fluminense já está. Então, com isso, o São Paulo, que tinha uma viagem lá para a Flórida entre os dias 8 e 23 de janeiro, São Paulo agora não irá para a Flórida, porque tem que jogar o Campeonato Paulista aqui. E aí a gente ficou lá na redação. Ia ser muito tempo, de Exato. 8 a 23. São 15 dias, né? Paulista 15 começaria dias. quando? Dia 12. Não, mas começaria, o normal seria começar quando? Seria lá para o fim de janeiro, 25. Vai antecipar em 2 semanas. Vai antecipar em 2 semanas. E aí o que acontece? O São Paulo iria lá para a Flórida. Só que com o Campeonato Paulista, a gente estava discutindo aqui na redação a possibilidade de o São Paulo colocar, por exemplo, um time sub-20, um time reserva. E o regulamento do Campeonato Paulista não permite isso. Eu fui checar, conversei, tem uma cláusula lá que não permite que os times coloquem mais de 7 jogadores sub-20 no seu time titular para jogar o Campeonato Paulista. Então assim, São Paulo não poderia colocar um reserva para ir com o time titular lá para a Flórida. Uma coisa é você parar o futebol, eu acho que tem que parar em data FIFA e tal, mas você parar por um período tão longo numa Copa do Mundo. Agora, para esse Mundial da FIFA... Mas dura quanto tempo esse Mundial? Um mês. É um mês, é igual uma Copa do Mundo. Imagina, um mês com 4 equipes só no futebol brasileiro e jogando. E vai ser nos Estados Unidos também. Eu acho que a coisa não vai funcionar, não. Me desagrada isso. Me desagrada, você para... Tecnicamente, você fala, tudo bem, quando voltar, tá todo mundo jogando aqui. Todo ano vai ser isso? Não, esse Super Mundial, ele não vai ser... A cada 2 anos, né? Não vai ser todo ano, não. Mas vai ter uma período de... E outra coisa, nem sei se esse Mundial ainda vai realmente acontecer. Entende? Os times europeus são totalmente contra, sabe? Esse Mundial, justamente só porque falta tá lá no meio aqui da no Brasil ceder a essa pressão da FIFA e depois não ter o Mundial e ainda mexer no nosso calendário. Né? Acho que sem ter certeza, eu seguiria, vamos ver, talvez no outro Mundial. O problema é que o São Paulo já tinha vendido pacotes para os torcedores irem lá para a Flórida. O São Paulo ia ganhar dinheiro com essa ida lá para a Flórida, porque o São Paulo foi convidado. Isso não é profissionalismo, né? Para participar. Outros clubes brasileiros também iriam para lá. Então, assim, cada caso é um caso, mas o caso do São Paulo Uma pergunta, há quanto tempo sabe que já vai ter esse Mundial? Só agora que resolveram fazer isso? Pois é, falta de planejamento, né? Antes de seguir por aqui, resultado da enquete. Você acha que o Corinthians já está livre do risco do rebaixamento? A maioria do pessoal respondeu no site gazetesportiva.com que não. 60% dos votos. Não está livre não, ó. Fique esperto. O povo está comigo, Garrafa. Ô, Salazar tá chamando ali para fechar o noticiário do Coringão. A sequência de bons resultados está dando moral para o Ramon, né, Salazar? Exatamente, Michele. Está dando moral, tudo bem, ele teve ali, né, os seus problemas nas Copas, muita irritação dos torcedores sobre a atuação do próprio Ramon Dias nos jogos da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, mas no Brasileirão, que todo mundo disse que era prioridade o tempo inteiro, é inegável que o time melhorou bastante depois da chegada dessa atual comissão técnica. A gente tem alguns números aqui simples que mostram isso de maneira bem didática. Vou pedir para o Fini colocar na tela uma comparação do Corinthians no Brasileirão antes e depois da chegada dessa comissão técnica. Primeiro turno, o Corinthians fez uma campanha de 15º colocado, aproveitamento aí de 33,3%. No segundo turno, que já é todinho com o Ramon Dias, o Corinthians tem uma campanha de 10º colocado, aproveitamento pulou para quase 50%, 48,7%. Pré-Ramon no Brasileirão, 2 vitórias em 16 jogos. Pós-Ramon foram 7 vitórias em 16 jogos. Isso sem contar que o Timão vem aí de uma sequência de 3 vitórias consecutivas, o que o time não conseguia desde julho de 2022 com o Vitor Pereira. E olha, só não são 4 vitórias seguidas por causa daquele empate sofrido com o Internacional dentro da Neoquímica Arena no último minuto. Se não fosse aquilo ali, seriam 4 vitórias consecutivas para esse time do Corinthians nesse período. Então, assim, isso ajuda muito a diretoria do Corinthians a segurar o Ramon, apesar de certa pressão externa, ajuda muito a essa ideia de segurar o Ramon pelo menos até o final do ano, apostando nele. Até por isso, o Ramon Dias recusou uma proposta aí trilhardária da seleção da Arábia Saudita, porque confiou na diretoria do Corinthians de que fica pelo menos até o final desse ano. Repito, para o ano que vem não dá para garantir, mas Ramon Dias e Emiliano Dias, eles têm contrato até dezembro de 2025. E aí, o que vocês acham? Gostam do trabalho do Ramon? Tem que continuar? Fica para o ano que vem? Passo a bola para você.
Então bate o martelo e fica até o fim de 2024. Também não sei quem ia pôr, né? Eu acho que assim, se uma proposta, como disse o Salazar aí, trilhardária da Arábia, eu teria ido. Vai, também acho. Mas não sabe se vai ficar no ano que vem? É claro. Ano que vem, se tivesse perdido o Palmeiras, poderia ter sido demitido. Exatamente. Então, assim, eu não tô fazendo conta com o dinheiro do Ramon, que já tem muito dinheiro. Mas peraí, nada, ele não tem a garantia de que vai ficar no ano que vem. Ele não tem a garantia e eu não tenho a garantia da proposta, desculpa. Ué, eu não tenho essa garantia dessa proposta. Foi um discurso bonito na coletiva. Ah, tínhamos uma proposta milionária. Ué, e por que não foi? Não.